Olá, muito bom dia a você que nos acompanha a partir de agora em mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. O nosso convidado hoje no Mundo Corporativo é André Coutinho, designer de inovação, professor da Business School São Paulo, um dos sócios da Synetics e autor do livro O Ativista da Estratégia, escrito com Saulo Bonassi e com participação de mais 26 executivos brasileiros. O livro mostra como agem e pensam os profissionais que fazem a estratégia acontecer nas organizações e foi editado pela Campus. O nosso assunto de hoje é planejamento e gestão estratégica nas empresas. André Coutinho, muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Satisfação estar com vocês aí. E eu convido você a participar também dessa nossa conversa, mandando a sua pergunta para o Twitter, @Jornal da CBN, ou então para o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. André Coutinho, quem é o responsável pela execução da estratégia dentro de uma empresa? Hoje em dia não é possível você definir um único profissional, né? Justamente a ideia desse livro é mostrar que o trabalho de realizar, de formular, de executar uma estratégia, ele conta com a participação de diversas áreas, passando pelo presidente, pelo executivo de recursos humanos, de estratégia, de marketing, de operações, ou seja, a ideia do ativista da estratégia, né? Ou seja, na verdade é um trabalho de vários profissionais que juntos aí podem juntos realizar aí a tão sonhada visão de futuro na estratégia das empresas. O profissional que elabora a estratégia é o mesmo profissional que executa essa estratégia? Não necessariamente. No nosso livro, né, a gente procurou trazer o que nós chamamos de faces, né, desse tal ativista da estratégia. Nós chegamos a 9 faces. E, em geral, quem formula a estratégia, na nossa metáfora, né, é o jogador de xadrez. É quem está pensando no futuro, quem está calculando, né, os movimentos da concorrência. E para realizar, eu vou precisar do que eu chamo lá no nosso livro, do engenheiro, do arquiteto. Ou seja, é colocar para funcionar esses planos, né, que normalmente estão nos papéis aí, e é o engenheiro, o arquiteto que vai fazer acontecer a estratégia através de projetos, né, através das ações. Agora, André Coutinho, você se referiu que tem um profissional que desenvolve essa ação, mas no início já lembrou que isso depende de uma equipe, isso faz parte de uma equipe. Então, a empresa não escala um profissional, você será o responsável pela execução da estratégia? Existe hoje, em muitas empresas, a figura de um executivo de planejamento ou de gestão da estratégia, né? Esse executivo ele acaba desempenhando, diria, algumas das funções, mas não são todas. Por exemplo, o executivo de planejamento estratégico, ele formula, né, o que nós chamamos do jogador de xadrez, ele ajuda a definir metas, estabelecer projetos, que entra mais a figura do engenheiro, do arquiteto, né, da estratégia, mas para poder fazer isso acontecer, ele vai precisar muito de pessoas, por exemplo, da área de recursos humanos, ou o próprio área comercial, ou seja, são pessoas que vão trabalhar mais, por exemplo, o lado mais de articulação, de política, de educação das pessoas, de comunicação, ou seja, vou precisar tanto de competências mais técnicas, como também de habilidades mais humanas, de como tratar pessoas, como trazer as pessoas aí para essa visão estratégica. O estrategista é um administrador de empresa? Não necessariamente, né? Isso é até uma pergunta curiosa, né? A gente vê hoje nas empresas formações mais diversas possíveis, né? Engenheiros, psicólogos, sociólogos até, né? Ultimamente as empresas estão na moda hoje elas contratarem artistas, né? Para assumir, por exemplo, diretorias de inovação, né? Diretorias de novos negócios. Então eu diria que hoje a multiplicidade de funções, né, e eu diria de backgrounds, né, profissionais, ela tem sido muito rica para tornar uma empresa realmente competitiva, né, e diferenciada no mercado. Na Synetics você é designer de inovação. Justamente. Que função é essa? Justamente o trabalho do designer, né, é uma das 9 faces às quais nós chegamos aí. E o designer, ele faz um trabalho que basicamente ajuda as empresas, né, a conceber novos serviços, novos produtos, novos negócios, ou seja, a criar futuros alternativos, a pensar o futuro e futuros esses, né, que sejam futuros que não necessariamente existem hoje, né? Então por isso a ideia do design mesmo, né, o design estratégico, né, você realmente estar olhando para frente e conceber realmente inovações junto às empresas. Você é um executor de estratégias. Eu me considero um executor de estratégias. Em geral,
eu trabalho a partir de estratégias que são mais ou menos definidas, justamente para conceber novos produtos, novos serviços, novos negócios. Né? E concebidas por quem essas estratégias? Essas estratégias elas podem ser feitas tanto internamente, mas preferencialmente, né, através de um trabalho integrado com as partes interessadas da empresa. Né? Então, se eu sou um hospital, por exemplo, né, o trabalho de design, né, estratégico, ele vai envolver pacientes, enfermeiros, médicos, planos de saúde, né, famílias que estão levando os pacientes para o hospital, ou seja, é um trabalho que eu chamo de cocriação de estratégias, um trabalho muito poderoso, inclusive. Então deixa eu entender melhor essa questão, porque nesse processo de diálogo com as diferentes comunidades que estão em torno do seu negócio, esse trabalho é o do executor ou esse trabalho é do elaborador da estratégia? As duas coisas. Na hora de conceber estratégias, você faz, vamos dizer assim, o diálogo com as partes interessadas, mas também na hora de realizar, essa formulação, vamos dizer assim, ela se transforma em projetos, né? Então, um dos autores do livro, um dos nossos colaboradores, é o Hospital Moinhos de Vento, que fica no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. E esse hospital, ele fez não só a formulação estratégica com, enfim, os médicos, os pacientes, como também metade dos projetos que ele realiza hoje com o apoio contínuo das enfermeiras, dos pacientes, ou seja, a realização ela também passa a ser colaborativa, né? Isso dá uma força muito grande na hora de você realizar o teu sonho aí, né? Para que uma estratégia seja elaborada e depois seja executada, quais são os passos necessários dentro de uma corporação, de uma empresa? Eu diria que na hora de formular a estratégia, né, as organizações, isso vale para empresas públicas, privadas, né, elas têm que ter um lado, vamos dizer assim, mais criativo, né, ou mais co-criativo, como eu disse, né, e tem que ter um lado também analítico, em que ela precisa, vamos dizer assim, estudar um pouco, pesquisar e enfim, traçar alguns cenários de futuro. Feito isso, né, ela precisa estabelecer metas e objetivos e projetos. Né? Na verdade, colocar a estratégia em ação significa definir, estabelecer alguns projetos, né? E para realizar esses projetos, né, aí entra um trabalho, eu diria, bastante complexo, né, que envolve as várias áreas que eu mencionava no início, né, recursos humanos, marketing, novos negócios e por aí vai. E é nessa hora de você realizar projetos que você vai prescindir realmente de habilidades mais técnicas, mas também, sobretudo, habilidades mais humanas, né? Então eu vou precisar de um lado mais político das pessoas, um lado mais terapêutico, né? Eu vou precisar trabalhar a questão da mudança nas pessoas, um lado mais educador, no sentido de educar as pessoas, comunicar e por aí vai. Então eu diria que, essencialmente, essas são as etapas que fazem um sucesso de uma estratégia. Você se referiu agora em criatividade. Foi uma das primeiras palavras que você usou quando você foi definir os passos necessários para a elaboração e execução de estratégias. Por que falar em criatividade se nós temos modelos padrões que podem ser seguidos? Ótima pergunta, né? A gente tem assim o costume, na hora de formular estratégias, né, de acabar fazendo análises do mercado, análise da concorrência, né? E os movimentos que as empresas fazem acabam sendo mais do mesmo, né? As empresas acabam, vamos dizer assim, traçando caminhos estratégicos muito parecidos com a concorrência, né? Então, a criação, ela entra na etapa de formulação estratégica justamente para ajudar as empresas, né, a realmente sair do lugar comum em que se encontra, por exemplo, você pega um setor como telecomunicações, né, em que as empresas acabam ficando muito parecidas, né, um setor como o setor de bens de consumo, ou seja, para sair um pouco do lugar comum, né, da concorrência, né, a gente utiliza a co-criatividade, a criatividade, justamente para conceber esse futuro novo aí. E é exatamente por isso que é fundamental conversar com essas comunidades, porque quando nós falamos em criatividade, pegar pessoas que podem, como costumam usar hoje em dia aí no jargão, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Em geral, né, a gente está mais do que convencido de que a empresa sozinha, né, ela pode ter até boas ideias, né, mas se você trazer aí a comunidade, né, e eu digo a comunidade, a todas as partes, né, clientes, né, parceiros, fornecedores, nesse movimento de cocriação de estratégias, né, as tuas ideias elas vão ter um outro diferencial, elas vão ter uma outra cara, né, e o poder do conhecimento que existe lá fora, né, e hoje cada vez mais potencializado pelas redes sociais, né, tem empresas hoje como Pepsi, a Fiat, né, elas já usufruem
desse conhecimento, vamos dizer assim, coletivo que está por aí na rua, né? Utilizando redes sociais justamente para cocriar e, vamos dizer assim, ter ideias realmente originais. Bom, André Coutinho, as empresas brasileiras têm bons exemplos de trabalhos estratégicos? Eu diria que sim. O planejamento estratégico no Brasil, eu diria que é bem recente. Assim, as empresas começaram a levar a sério esse negócio de 15 anos para cá, não mais do que isso, né? Então, acho que as primeiras empresas que começaram a fazer isso com bastante profissionalismo, seriedade, foi a própria Petrobras, empresas como a Vale, né? Que que ditaram assim um pouco esse rumo do planejamento estratégico. E eu diria que eu acho que até em nível internacional nós temos assim excelentes práticas de planejamento e gestão. E eu diria que a grande novidade, né, além dessas práticas tradicionais, é justamente a entrada dessa cocriação de estratégias, né? Então hoje você já vê aí empresas já realmente realizando processos mais colaborativos de concepção de estratégias. E isso funciona tanto na área privada como na área pública. Você trabalha com alguns exemplos, inclusive neste livro, O Ativista da Estratégia. Perfeito. Na área pública, né, eu diria que o planejamento estratégico ele é uma condição de jogo, né? Então, enquanto que na área privada eu consigo ter, vamos dizer assim, resultados mais diretos, mais tangíveis, né? Ou seja, eu ganho eficiência, eu ganho lucro, eu ganho produtividade. Na área pública, né, se um determinado governo, né, um determinado estado, o país, o município, ele não faz planejamento estratégico, né, a organização pública fica à revelia do gestor que está ali 4 anos, né? Então, a gente tem excelentes exemplos hoje aqui no Brasil. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Agenda 2020 fez um planejamento do Estado até 2020, né? E esse planejamento ele já dura aí 3 governos estaduais, né? Um outro exemplo é o Mapa Estratégico da Indústria, elaborado aí pela CNI, né? Confederação Nacional da Indústria, também um trabalho com horizonte 2015, então longo prazo, né? Então já existem aí excelentes exemplos, né? Com esse aspecto mais colaborativo de longo prazo, né? Em que realmente se aposta muito no planejamento. Agora, você citou, por exemplo, a Agenda 2020. O que é isso? Só para que a gente tenha uma ideia melhor de como é que é essa questão do planejamento estratégico na área pública. Perfeito. A Agenda 2020, eu diria, antes de mais nada, que é um movimento da sociedade gaúcha, né, do estado do Rio Grande do Sul, e ela foi deflagrada pelos empresários e rapidamente ela ganhou bastante força junto a vários representantes da sociedade, educadores, políticos, trabalhadores, né? E ela hoje está, vamos dizer assim, bastante consolidada. Existem fóruns temáticos formados por voluntários debatendo aí 11 temas, chamados temas estratégicos, temas como infraestrutura, temas como gestão pública, né? Temas como educação, cidadania, etc. E esses voluntários, vamos dizer assim, eles levam propostas de projetos para o governo, para as prefeituras, né? E essas propostas, algumas delas já são adotadas dentro do plano plurianual dos sucessivos governos, assim, nos últimos 4, 5 anos. Um dos exemplos com os quais vocês trabalham é o do Conselho Nacional de Justiça. O que o CNJ fez de forma estratégica, que pode servir, inclusive, de referência para outros segmentos? Sem dúvida. O CNJ é um excelente exemplo na área pública, né, justamente de um trabalho profissional de consulta aos vários órgãos que compõem, né, o sistema judiciário brasileiro, e não só de consulta, como de interação e conversa para que se produzisse, né, realmente uma agenda estratégica de longo prazo, né? E hoje, até pela atuação que o CNJ vem tendo, enfim, no país nos últimos anos, já dá para perceber a diferença que se faz um planejamento com metas, com projetos, né, e com o envolvimento das várias organizações que compõem aí enfim, o CNJ. André Coutinho, vamos pensar aqui no pequeno, no médio empresário. Tem uma empresa e ele está nos ouvindo conversar aqui sobre planejamento estratégico. Como é que essa ideia se aplica dentro dessas pequenas corporações, dentro desses pequenos grupos, às vezes num escritório de advocacia, que tem um grupo até pequeno de funcionários? Essas técnicas também podem ser desenvolvidas nessas instituições, nessas empresas? Sem dúvida, né? O curioso das empresas, vamos dizer assim, as empresas menores, é que, em geral, o planejamento ou a estratégia, né, ela está na cabeça do empreendedor, de quem fundou a empresa, né? Mal ou bem, a estratégia já existe, né? Não é à toa que essas pequenas empresas, elas
elas continuam, né? Elas prosperam, elas crescem. Então, todo o trabalho de planejamento consiste em vamos dizer assim, formalizar algo que já está, vamos dizer assim, no DNA do fundador, do empreendedor, né? E ele organiza, vamos dizer assim, as ideias, organiza os objetivos, né? Organiza, vamos dizer assim, os projetos. Então, o planejamento ele faz com que, na pequena e média empresa, algo que seja muito tácito, né? Muito do empreendedor, que ele fique mais, vamos dizer assim, mais transparente, mais explícito num grupo de executivos, né? Ou para toda a empresa, né? Enfim, para os clientes, para os fornecedores. Então, ele profissionaliza, vamos dizer assim, o que se quer do negócio, né? É possível mensurar, dimensionar o custo para a implantação de um programa como esse dentro de uma empresa? Olha, formulação, a gente costuma dizer que formular estratégia é uma arte, realizar uma estratégia é uma ciência, né? Então, você vai precisar de arte e ciência para fazer acontecer a estratégia. Eu diria que na formulação estratégica existem uma série de métodos, né? Tem empresas que fazem, vamos dizer assim, a formulação estratégica em 2, 3 dias, para você ter uma ideia, né? Existem métodos para isso, né? Por outro lado, existem métodos que vão te conduzir para um trabalho de 6 meses, às vezes 1 ano, né? Com pesquisas, com cenários e por aí vai. Então, não existe assim uma fórmula mágica, cada empresa vai achar o seu melhor caminho. Já na realização, aí sim vale a pena você ter uma série de métodos, né? Tem um método que é muito citado no livro, né? O Balance Scorecard, né? Que é um método bastante conhecido. E aí, para fazer acontecer, a gestão de projetos também é um outro método muito conhecido. Isso você vai demorar pelo menos uns 2 anos. Eu diria que tem que arregaçar a manga e para que a coisa seja ciência, né? Que a coisa seja profissional, é preciso colocar realmente uma disciplina. Traçar estratégia é sempre olhar muito para frente, é sempre olhar a longo prazo? Não necessariamente, viu? Para algumas empresas, né, eu diria aqueles setores econômicos mais nervosos, né, eu diria que longo prazo para essas empresas é 2, 3 anos. Né? Eu comentei o setor de telecom, o setor de tecnologia, né, são setores que têm uma dinâmica de negócio muito acelerada, né, ou seja, a tecnologia muda muito, né, a dinâmica competitiva. Então, falar de longo prazo é falar de 2, 3 anos. Não dá para falar de 10, 15 anos. Coisa que acontece mais com essas empresas mais, vamos dizer assim, como siderurgia, energia e por aí vai. Né? Quer dizer, de qualquer forma, tem que ser sempre olhando muito para frente. Muito para frente. Agora, no meio do caminho, aparece uma crise. E tem uma crise no meio do caminho. O que acontece com a nossa estratégia? Pois não. O planejamento estratégico, ele tem que ter, por incrível que pareça, ele tem que ser rígido e flexível ao mesmo tempo. Né? O que é isso? O sistema de planejamento, ele precisa ser rígido para garantir que minimamente você realize alguns projetos que você se comprometeu, porque senão você não vai realizar uma parte do sonho que você desenhou, né, de futuro. Por outro lado, muito do que você planejou não vai acontecer, isso é fato, né? E aí você vai ter que ou abandonar as suas ideias iniciais, né, ou dar abertura para que novas ideias entrem no teu plano, né? E essa abertura, essa flexibilidade, o teu planejamento tem que ter, né? Então, como você falou, o mundo mudou, entrou um concorrente chinês, enfim, está entrando um produto aí metade do preço da China, né? O que eu faço? Eu preciso colocar no plano uma medida, um projeto para tentar, vamos dizer assim, no mínimo, segurar essa situação, ou de repente criar um novo produto, ou criar um novo serviço. Né? Então, aborta o processo daí? Aquele que havia sido planejado no início do ano? Tem que replanejar. Eventualmente passa até por cancelar projeto, ou redefinir projeto, colocar novos projetos, né? Isso aí tem que ser dinâmico. Né? O plano ele não pode ser rígido, claro, tem que ter uma parte rígida, senão você não realiza a tua estratégia, mas tem que dar margem a você adaptar continuamente. Né, Agora, ao mesmo tempo, quando se traça, se pensa numa estratégia dentro de uma corporação, já não tem que se levar em consideração todos esses cenários possíveis de crise, até para que não se seja surpreendido por essa crise? Os cenários são uma ferramenta muito, diria-se, poderosa para você traçar futuros, né? Mas eu diria que eles não são suficientes. Né? O mundo hoje é muito complexo, né? E é difícil você acertar totalmente via cenários. Né? Se você colocar assim, olha, o que vai ser os próximos 10 anos, né? Chega no 5º ano, o cenário ele já mudou. E o mais interessante é que você, enquanto organização, enquanto empresa, você muda o cenário. Né? Então, o resultado daquilo que você faz, ele também muda o cenário. Então,
É interessante, mas não é suficiente o exercício de cenário. Okay. Você já citou aqui nessa nossa conversa hoje no mundo corporativo e no livro vocês trabalham com isso de maneira até mais aprofundada, contando alguns casos, sobre as analogias que existem. Então vocês falam do jogador de xadrez, do engenheiro, do arquiteto, do educador, do navegador, do terapeuta, do designer, do empreendedor e do político também. São todas funções que servem como referência para o trabalho do executor da estratégia? Sem dúvida. Por que nós chegamos nessas faces, né? O trabalho do estrategista, vamos dizer assim, ou do profissional que lida com estratégia, nós já vimos que ele não está só no presidente, nem está só no diretor de recursos humanos e por aí vai, né? E o interessante que nós percebemos aí ao conversar aí com mais de 30 empresas, né, que fazem parte da nossa comunidade, né, de gestão da estratégia, a gente percebeu que existe uma competência, né, que, vamos dizer assim, que vai muito além do trabalho do estrategista, né, que é de formular estratégias, enfim, que nós tratamos como sendo o jogador de xadrez, né? E ao fazer, vamos dizer assim, esse retrato, né, essa metáfora, né, a gente descobriu então que uma empresa, ela precisa ter, idealmente, né, essas 9 faces, né? A face do empreendedor, a face do engenheiro, do arquiteto, né? Sempre representando, assim, um conjunto de habilidades, de competências para poder fazer acontecer a estratégia, né? Agora, também nós percebemos que é muito difícil uma única pessoa ela ter essas 9 competências, né? Então, poxa, você pega assim, a gente até chegou a fazer uma avaliação, você pega importantes executivos do país, né? Pega um Fábio Barbosa, né, do Santander, pega um Jorge Gerdau, né? Ou pega, por exemplo, o trio lá da Natura, né? o Pedro Passos, né? o Seabra, né? o Luiz Seabra e o Guilherme Leal. Então, assim, no fundo, o que nós estamos falando, né, é de um conjunto de competências que você acaba integrando, né, para gerar, vamos dizer assim, essas 9 faces, né? Então, no caso lá da Natura, seguramente eles têm lá, eu não diria as 9, mas tem perto das 9 nesse grupinho aí dos 3. Para poder fazer acontecer a estratégia da Natura, né? Existe um profissional com tantas habilidades, tantas competências apenas nele? Ou seja, são 9 competências às quais você está se referindo? São 9 competências. Eu acho difícil, viu, Milton? Acho difícil. Como essa é uma figura idealizada, né? Eu acredito que estratégia é um trabalho de equipe mesmo, né? Toda empresa ela tem que ter, vamos dizer assim, um conjunto aí de pessoas, né? Ou um conjunto de profissionais. Seria um super-herói quase, né? Essas 9 competências seria quase que um super-herói. Como eu te disse, esses executivos que eu mencionei, eles têm uma boa parte dessas 9, mas eu acredito que não tem as 9, né? E não é à toa que chegaram onde chegaram, né? O Guilherme pergunta aqui qual é a diferença entre planejamento e estratégia. A estratégia, excelente pergunta. A estratégia, né? Vamos dizer assim, ela está no nível mesmo da visão, da formulação, e o planejamento é quando você começa a colocar cronograma, começa a colocar metas, ou seja, planejamento é você colocar a estratégia no tempo, alocar as pessoas para fazer, alocar recursos financeiros, definir ações, ou seja, quando você começa a programar a estratégia é quando surge o planejamento. Então essa é a diferença. A estratégia ela vem antes do planejamento. A estratégia vem antes do planejamento. Exatamente. Aliás, curioso, porque vocês fazem várias analogias, né? Usaram várias profissões. Mas a primeira ideia quando a gente fala em estratégia é o futebol. Por que vocês não fazem uma analogia com o futebol? O técnico é quem? É o planejador ou é o executor da estratégia? Olha, o técnico, viu, ele deve ser uma mistura de um jogador de xadrez, porque ele tem que calcular o que ele vai fazer com a equipe, né, contra o adversário, né, no jogo, mas também ele tem um pouco de terapeuta também, porque ele precisa assessorar bem a psicologia ali dos jogadores, né, evitar ali os conflitos, né, e também tem de educador, né, então até os jogadores costumam chamar os jogadores de professor, né. Chamamos técnicos de professor. São técnicos de professor, então eu diria que, respondendo assim rapidamente, de bate-pronto, eu diria que no mínimo educador, jogador de xadrez Mas é curioso, né, porque na realidade se a gente olhar a formação de um time de futebol, quem planeja e quem executa é a mesma pessoa, porque é o técnico que tem que fazer com que aquele time execute a sua função. Ele tem que mexer com o time, mas também é ele quem planeja a ideia. É verdade. Né? Nós trabalhamos pouco com conselhos dentro de um time de futebol. É verdade. Mas eu fiz a analogia apenas porque como vocês trabalham com várias outras profissões aqui, por exemplo, como é que
O que o político serve como o político serve de referência para a execução de uma estratégia? Política é das faces, vamos dizer assim, das mais importantes. Porque se você pega uma grande organização, ou vamos dizer assim, uma organização com vários acionistas, né? O conflito de interesses é inerente a qualquer organização, né? É muito difícil você encontrar assim, uma empresa, uma organização onde os gestores, os executivos, os acionistas, né, eles estão todos, vamos dizer assim, 100% afinados, né, na mesma página. Então, o papel do político, justamente, ele passa a ser um trabalho de articulação para fazer acontecer a estratégia, né? Então, no mínimo, conseguir um certo consenso, um certo alinhamento para fazer as coisas acontecerem, né? Então, a gente, acho que nos últimos meses, tem presenciado aí uma série de conflitos de interesse em conselhos de empresas, né, em grupos executivos, justamente, enfim, faltou habilidade política de lidar com isso, né? Então, várias empresas aí, Vale, Braskem e por aí vai, né? Então, é aí que entra a face do político, né? Vicente Ramos pergunta, qual setor da economia, serviços ou indústria leva mais a sério a questão da estratégia no Brasil? Eu diria que, tradicionalmente, né, os setores em que o Brasil ele já tem uma certa vantagem competitiva, né? Então, por exemplo, o setor siderúrgico, o setor de energia, eu diria, né? Ou mesmo o setor, eu diria, de papel e celulose, são setores que tradicionalmente, né, eu diria nos últimos 15 anos, né, desde que quando começou o movimento da qualidade, né, com o PNQ, o Prêmio Nacional da Qualidade, essas empresas têm levado muito a sério o planejamento de longo prazo, né? E aí vem a reboque, né, uma série de outros setores aí. Eu diria que o setor financeiro começou recente esse movimento, acho que tem 10 anos aí, não mais do que isso, né? O setor de bens de consumo também. Então eu diria que os setores mais tradicionais da economia brasileira, enfim, até pelo fato de terem se internacionalizado primeiro, né? Eles têm uma tradição de planejamento maior. Um dos exemplos, aliás, que vocês usam no livro, O Ativista da Estratégia, é exatamente de uma instituição financeira. Exatamente. Quando você faz a comparação sobre a aplicação dessas estratégias, seja no setor público ou no setor privado. Que experiência é essa de uma instituição financeira que você poderia descrever para nós aqui de forma resumida? O setor financeiro, ele... eu diria assim, ele viveu uma época, que foi a década de 80 até o início, meados da década de 90, que, enfim, era um setor onde era muito difícil você formular e planejar a estratégia, né? Então, o Brasil vivia na ciranda financeira, né? No curto prazo, né? Então, você falar de planejamento de 5 anos, 10 anos, era praticamente impossível, né? E o cenário dos bancos, né, ele mudou bastante de 10 anos para cá, né? Então, você passou a ter uma concentração muito grande de empresas, né? Então você tem hoje 3, 4 grandes empresas privadas que dominam o mercado, um movimento muito grande de fusões, o governo entrando com regulamentações, ou seja, o setor financeiro ele foi quase que levado, né, pressionado por ter planejamento, né? Então ele foi levado a esse mundo do planejamento estratégico e hoje eu diria que todos eles, né, os grandes bancos, estão bastante, vamos dizer assim, empenhados em formular estratégias, ter metas e por aí vai. A pergunta da Flávia, existe relação entre inovação, criação e estratégia? Olha, eu diria que essas três palavras eu não consigo separar mais, né? Então, assim, para nós, pelo menos, né, e nesse livro isso fica bem retratado, tudo começa na estratégia e termina na estratégia, né? Ou seja, o processo criativo, ele parte da estratégia, ele até ajuda a reformular a estratégia e devolve, vamos dizer assim, ideias, insights para a estratégia, né? E o processo de inovação é uma consequência disso, né? Então, a criação, vamos dizer assim, quando ela entra, ou a cocriação, quando ela entra na estratégia, ela gera inovação. Ela gera inovação com novos conceitos, novas ideias para projetos, produtos, serviços, por aí vai. Se eu quiser ser um estrategista dentro da empresa ou no mundo corporativo, quero assumir uma nova posição no mundo corporativo como um estrategista, que preparação eu tenho que ter? Onde eu tenho que passar? Que faculdade eu tenho que fazer? Que curso eu tenho que realizar? Perfeito. Ou isso eu aprendo na vida? Uma mistura dos dois. Eu diria assim, não necessariamente o curso de administração vai te dar essa bagagem, eu diria. O profissional de estratégia, ele em geral, ele tem uma formação, uma vivência bastante transdisciplinar, tá? Então, um cara de estratégia, se ele navegou pelo mundo, vamos dizer assim, de economia, de política,
é o mesmo de psicologia, né, é o mesmo de educação, quer dizer, todos esses backgrounds, né, eles ajudam bastante a solidificar, vamos dizer assim, o modo de pensar do profissional de estratégia, né? Acho que o mais importante do que a formação, enfim, administração, economia, é o modo de pensar que tem que estar ajustado, porque estratégia é um tema, é um aspecto muito transversal, né? Você acaba mexendo com muita coisa ao mesmo tempo, né? Com tecnologia, com marketing, né? Com produto, né? Com pessoas, ou seja, no limite você precisa de uma formação bastante transdisciplinar, né? O que você fez para ser designer de inovação? Você veja, eu sou economista, né? Mestre em Relações Internacionais, MBA, enfim, curso de administração, e nos últimos anos eu tenho justamente me especializado, né, no mundo de pensamento voltado para design, né, voltamente que é o design thinking e pensamento integrativo. Então vamos dizer assim, são complementos que eu acabei colocando na minha carreira aí para poder lidar com o mundo da inovação. Participar de comunidades de executores de estratégia, como vocês fazem inclusive aqui no Brasil, é um caminho para a gente se preparar melhor nesse mundo corporativo e quem sabe um dia assumir essa posição que vocês têm de estrategistas? A comunidade foi uma grata surpresa, né? A gente começou esse grupo que originou esse livro, né, em 2002, é a Comunidade de Gestão da Estratégia, né, a CGE, e lá eu diria existe uma troca, né, de experiências muito rica, né, uma construção de conhecimento novo, né, e é o tipo de trabalho, né, que você não consegue desenvolver, por exemplo, nos MBAs, né, ou seja, onde vamos dizer assim, o conhecimento ele acaba sendo um pouco mais genérico, né, então as comunidades são, vamos dizer assim, um local excepcional para se dividir conhecimentos, para se construir novos conhecimentos, né, e o resultado disso é esse nosso segundo livro, né, o Ativista da Estratégia. Ele já é o segundo trabalho. O primeiro foi a Gestão da Estratégia, né, que foi lançado há 4 anos atrás. André Coutinho, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia a todos. E muito bom dia também a você que participou deste mundo corporativo, acompanhou esse nosso trabalho aqui pela internet. Lembrando que o André Coutinho é designer de inovação, professor da Business School São Paulo, um dos sócios da Synetics e um dos autores do livro O Ativista da Estratégia, que é um livro que mostra como pensam e agem os profissionais que fazem a estratégia acontecer nas organizações, editado pela Campus. Lembrando ainda que se você quiser conversar com o André Coutinho pelo Twitter, você pode acompanhar também no @AndréHCoutinho. E nós agradecemos mais uma vez a sua participação. Até mais!